O mais difícil é aquilo que você não enxerga. Então você olha numa direção e você, por algum momento, imagina que você está vendo tudo, mas você não está vendo tudo. Quando você olha para uma direção, você deixa de olhar para outra direção. Se eu olho para cá, eu não olho para lá. Se eu olho para cá, eu não olho para cá. Então, a nossa visão é limitada. A nossa visão não contempla todas as realidades ao mesmo momento. E, de uma forma inteligente, nós precisamos articular situações para que a gente possa ver mais. Quando a gente ver mais, a gente tem mais sabedoria, mais conhecimento e pode fazer desse conhecimento algo bom para si mesmo e para muitas pessoas. Quando uma pessoa vai até uma constelação familiar, o que é que acontece em uma constelação familiar? Existe um processo de ver. Então, na constelação familiar, você tem oportunidade de ver realidades que no dia a dia, no cotidiano, você não consegue ver. Então você tem já uma concepção formada sobre as pessoas, sobre o marido, sobre a mulher, sobre o filho, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o vizinho, sobre o patrão, sobre os amigos. Então nós formatamos opiniões o tempo todo. E muitas vezes nós nem duvidamos das nossas opiniões. Nós acreditamos que estamos certos e que a nossa opinião é verdadeiramente certa e até única. Por isso, com sabedoria, às vezes é importante que a gente duvide da nossa opinião. Ou é importante que a nossa opinião não seja fechada, mas aberta. Ela pode sofrer acréscimos, ela pode ser mudada porque as pessoas estão em movimento. A nossa vida é um grande movimento. O que foi ontem não é igual hoje. O que é hoje não será igual amanhã. Então, quem conheceu o Josafá de 10 anos, talvez não reconheça o Josafá de agora. Nós vamos mudando, nós vamos nos transformando. Então, quando alguém fica com uma opinião fechada sobre uma pessoa ou sobre uma realidade e não deixa essa opinião crescer, evoluir, fica tudo muito fechado, muito fechado. E isso é perigoso, isso não evolui, isso pode atrapalhar a vida. Quando uma pessoa vai numa constelação familiar, o que o constelador faz é mostrar para a pessoa o que atua nas pessoas que se relacionam com você. Então você imagina algo do seu pai e quando chega numa constelação familiar, que você olha para o representante de seu pai, você vê que tem mais alguma coisa para aprender. Que tem algo que atua profundamente e que não é visível aos nossos olhos de forma direta. Às vezes tem camadas e só um terapeuta, só um constelador, alguém que tem experiência, pode fazer com que a gente saia desse universo imediato e vá para um universo mais profundo. Então é muito importante que a gente veja mais. Se tem um pedido que temos que fazer a Deus, Senhor, que eu veja. Assim como Cristo curou vários cegos, nós também temos que pedir a cura da nossa cegueira. Porque às vezes ficamos cegos quando enxergamos só um ponto de vista, só um caminho, só uma solução. Tem pessoas em desespero,
tem pessoas em pânico, tem pessoas sofrendo porque elas só enxergam um caminho, enquanto teriam outros caminhos. Por isso, a nossa alma deve buscar de maneira sedenta novos caminhos, novas possibilidades, novos cruzamentos. Porque quando experimentamos novos caminhos, quando enxergamos caminhos novos e possíveis que nos tiram de uma dificuldade, aí nos libertamos. Portanto, ver é uma libertação. Então pedimos a Deus, quem tem fé, que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver mais e ver melhor. Porque tem pessoas que têm um olhar doentio, que só vê o que não presta. Tem pessoas que têm um olhar que é pesado e só critica e só diminui. E o que nós precisamos aqui transformar é o nosso olhar para que a gente possa ver as pessoas em seu melhor. Quando a gente vê o melhor, quando a gente aprende a encontrar força, quando a gente aprende a encontrar talentos, dons, e quando a gente admira as pessoas, aí nós criamos uma relação libertadora, leve e sadia. Do contrário, nós nem relação criamos. Porque quando a gente é muito crítico, quando a gente é muito maldoso, a gente se afasta de todo mundo. A gente tem relações superficiais e no fundo, a gente se sente sozinho e abandonado, porque a crítica tem como resultado o abandono, a solidão. Ninguém abraça alguém que só critica. Então, que o nosso olhar seja um olhar bondoso, seja um olhar carinhoso, seja um olhar que aproxima, que ama, que compreende, porque é assim que a gente transforma as nossas relações. E quando transformamos as nossas relações, transformamos a nossa vida. Portanto, é muito importante que a gente assuma a nossa precariedade de saber que nós enxergamos pouco. Às vezes, quando estamos doentes, pobres, quando estamos vivendo um fracasso, tudo isso se trata principalmente de uma visão pobre, deturpada, diminuta, de uma visão para a morte. Quando a gente muda a visão, a gente muda o nosso impulso interno e tudo se transforma. Então é preciso mudar de dentro para fora, encontrar nossa força, encontrar o nosso melhor, encontrar o nosso lugar, nos conectarmos com o nosso pai e com a nossa mãe, levantarmos dispostos a oferecer os nossos talentos para o mundo. Quando assim acontece, a gente tem um olhar diferente sobre a vida. Então, para resumir esse vídeo falando sobre a riqueza do ver, na constelação tem uma frase muito simples que o Bert Hellinger ensinou e que nós repetimos em língua portuguesa, inglesa e no mundo todo, que é eu te vejo. Então, quando nós conseguimos ver, nós nos curamos. Então, toda doença e todo fracasso é uma falta de visão. E quando você pode falar, eu te vejo, fale isso com tranquilidade. Mesmo sem enxergar, sem ver no primeiro momento, fale para as suas dificuldades, fale para aquilo que lhe desafia, eu vejo você. E pouco a pouco, a sua visão vai saindo dessa condição turva e vai ficando límpida. E você vai enxergando, vai saindo da sombra e vai caminhando para o sol, como diz Platão lá no mito da caverna. Então, meu querido e minha querida,
nós temos que ter humildade para saber que nós estamos enxergando pouco e que nós precisamos de estudo, de colaboração, para que a gente possa enxergar mais. E quando a gente enxerga mais, a gente tem um tesouro, a gente fica rico, a gente fica livre, a gente fica forte. Os sábios, os místicos, os estudiosos, os grandes são aqueles que enxergam mais, são aqueles que estão treinados a receber informações de muitas fontes. Não são fechados, não são isolados, mas são abertos. Uma constelação familiar é um processo de revelação, porque revela aquilo que, de maneira ordinária, no cotidiano, nós não enxergamos. Se você quer crescer, quer avançar e precisa da minha ajuda, como um constelador, como terapeuta, aqui embaixo tem os meus contatos. Eu tenho grande alegria de ajudar você a enxergar mais, de trazer luz para as suas relações, para as suas dificuldades e com essa luz visualizar um caminho que está à sua frente para que você possa viver de maneira mais feliz e ter sucesso na sua história. Eu sou Josafá Moraes, sou terapeuta, sou constelador. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdos de qualidade e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Muito obrigado. Avante! Vamos transformar o nosso olhar hoje e sempre. Obrigado.